Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Cursinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 10 de setembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, é uma de nossas queridas ouvintes dizendo: é muito difícil ser mãe de adolescente. Nós vamos saber se pai também é difícil, hein? Eles são questionadores. Eles não aceitam todas as orientações. E quem é que aceita todas as orientações? E ainda por cima pensam que sabem tudo sobre a vida. Ih, complicou, hein? Sofro demais para passar valores cristãos para meus filhos. Sempre que vou corrigir, eles ficam com raiva. Sinto demais o fato de eles não me enxergarem como antes. É normal que os pais percam espaço na vida dos filhos quando estes chegam na adolescência? Como construir uma relação de amizade, mas também de respeito quando os filhos crescem? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Carlos Pedro da Assembleia de Deus na Itaoca, bom dia, bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: eles são questionadores, não aceitam todas as orientações, ainda por cima pensam que sabem tudo sobre a vida. Por que o seu destaque? Bom dia, meu amado J.R., bom dia aos queridos amados debatedores. Eu quero hoje cumprimentar com um abraço muito especial a todos os adolescentes que eu conheço, são muitos, a todos os adolescentes da igreja onde eu estou, aos adolescentes da área onde eu convivo, no Complexo Alemão, aqueles que servem a Deus, aqueles que lutam. Eu quero mandar um abraço grande para todos eles, são guerreiros. Conheço muitos adolescentes que ainda aqui, diante de tantas ofertas, tantas oportunidades, estão se mantendo fiéis ao Senhor. Um abraço grande. Hoje eu quero mandar um abraço especial para o meu filho Vitor, que apesar dos 22, para mim é um tremendo adolescente. O Rafael, que também com 19 é um adolescente, e para todos os nossos filhos na fé, um grande abraço. Estou muito empolgado, muito feliz por esse debate. E eu destaquei essa frase porque é experiência própria. Eu sou pai de 2, sou tio de 11, sou pastor de um monte, dou aula para turminha de 15 a 17, e a gente convive com essa realidade. Eles são assim, gente. E é a coisa mais linda que existe, é você olhar nos olhos de um adolescente de 14 anos e ele te questionar com a maior intrepidez e com a maior convicção, dizendo que você está errado, você não sabe o que está falando, ele é que sabe. E você olha para ele com toda a calma e diz: queridinho, eu te amo muito e você vai fazer o que eu quero. Eles são questionadores porque faz parte da idade. Eles são abertos e são cheios de dúvidas, cheios de situações. A fase da vida deles é essa mesma, a fase de descobertas, é uma fase de transição. É a vida deles, gente. Eles têm que questionar mesmo. Se não questionarem, eles não vão aprender. Eu sou feliz pelos nossos adolescentes. Eu acho que eles devem questionar. Nós, os pais, é que devemos aprender a lidar com isso. Pastor Marcelo Farias, da Igreja Batista Central do Jardim Redentor, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor, querido, sobre esse assunto? J.R. Vargas, amigos, debatedores e ouvintes, muito bom dia. Deus continue nos abençoando grandemente e, mais uma vez, prazer imenso estar aqui, né? A questão dos nossos adolescentes serem questionadores,
Isso é uma coisa incrível, porque o pastor Carlos já mencionou, existe sim uma ideia de que eles já sabem, né? Eles conseguem descobrir com o advento da internet. Isso aí deu um certo fortalecimento para eles, pelo menos eles pensam assim. Contudo, existe aí os dois lados da moeda, né? Eles estão também numa fase de novas descobertas. E mesmo nessa faixa etária, existem coisas que eles estão descobrindo. E como o pastor mencionou, eu também tenho a prática. Meu filho tem 15 anos, é um gatão, manda até um beijo pro Lucas agora. E às vezes eles vêm com uma pergunta como se eles já soubessem a resposta. E melhor, nós temos que dar para eles a resposta que eles querem, né? É uma certa ironia, na verdade, quando eles perguntam. E a gente vai avançando um pouco mais aí, mas que são questionadores, certamente são. Pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse destaque inicial? Bom dia, JR, bom dia a todos os nossos ouvintes, aos debatedores. Quando a gente fala de adolescência e quando a gente fala do fato deles serem questionadores, o que é um fato, né? De fato é um fato. A gente precisa às vezes repensar um pouquinho, voltar aqui, complementando já o que foi dito, nas fases da vida, né? A gente até os 3 anos de idade, a gente forma conceitos, valores, essa estrutura da nossa personalidade, ela está formada em quase 70%, 75%. Até o final dos 7 anos, 8 anos, a gente já tem isso amarrado dentro da gente em quase 100%. Então a gente está falando de uma criança de 8 anos que já está com uma estrutura de autoconfiança, de autoestima, de visão de mundo, de como do comportamento, a estrutura do comportamento quase que dela está montada. Aí ela passa uma fase aí dos 9 até os 11 anos, 10 anos, 12 anos, experimentando, assimilando um monte de conteúdo. Então, quando eles entram na adolescência, eles estão com esses conteúdos todos palpitando, ainda tem a questão da mídia, como foi dito aqui, dando um monte de informação, e é o primeiro momento da vida em que eles precisam começar a tomar decisões por conta própria. O Brasil não é um país que a questão da idade penal ainda está sendo discutida, mas a grande maioria dos países, muitos países pelo menos, já tem essa questão da idade penal a partir dos 13 anos. Então, a gente está tratando de uma fase em que, quando criança, mamãe decidia por mim ou papai. Depois, assim, eles ainda decidiam. Agora eu tenho que tomar as minhas decisões com relação a quem eu vou andar. Eles realmente estão mais sozinhos. E eles começam a ser questionadores porque eles têm um monte de informação. E nesse momento da vida, é como se a mente se abrisse e eles precisam fechar o que a gente chama desse processo da individualidade. Então, assim, eu penso assim, e aí eu vou procurar um grupo que pensa igual a mim, porque é muito mais confortável eu estar num grupo que pensa igual a mim, por isso eles andam em bandos, né? Tem aquela coisa das assimilações, mas essa questão do ser questionador não é só dizer que eu sei, será que o que eu sei está certo? Aí eles perguntam para os amigos, eles perguntam na internet e eles perguntam para os pais. Vai chegar uma hora em que eles vão ter que ponderar. Se a gente se molda a eles não vão ter mais um parâmetro. Então, quando eles perguntam, eles querem saber o seguinte: qual é o seu parâmetro? Mesmo que eles dizem, você está errado, eles vão pensar. Se é pai e mãe, e se tiver uma boa formação, eles vão parar para pensar. Pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Pastor, estamos ouvindo aqui os companheiros sobre esse assunto. Muitos são questionadores, alguns são adolescentes e outros não são adolescentes, questionadores. Nem todo mundo aceita todas as orientações, sendo adolescente ou não. E muita gente, sendo adolescente ou não, pensa que sabe tudo sobre a vida. Que relação o senhor faz entre o adolescente e o não adolescente e aquilo que nós ouvimos até aqui sobre esse assunto? Porque eventualmente pode parecer que é um rótulo. E rótulo são coisas que pegam, marcas, né? Como se fossem manchas, para dizer o seguinte: olha, todo adolescente é questionador, mas peraí, nem todo questionador é adolescente. Existem outras pessoas que são questionadoras. Aqui a mesa, em geral, um debatedor é questionador, questiona o que o outro diz, questiona o que sabe sobre o assunto. Aceitar todas as orientações depende, passivamente, discutindo, né, dialogando, pensa que sabe tudo sobre a vida. Quem é que nunca achou que sabia tudo sobre o assunto, né? Bom dia, pastor, bem-vindo. Bom dia, J.R. Varga, amigos debatedores, amados ouvintes. Além de concordar com tudo que já foi dito, o ser humano, até por sua natureza divina, vamos colocar assim, já que todos nós
somos feituras da mão de Deus, ele tem a necessidade da autoafirmação, do espaço dele. Ele precisa, de qualquer maneira, mostrar que ele é tão importante quanto. E isso na adolescência, como bem foi dito aqui por todos que me antecederam, é mais latente nos dias de hoje, por causa de toda a tecnologia. Porque hoje os adolescentes, eles nos engoliram em tecnologia. Isso é um fato. Se não há alguém de idade mais velha um pouco, que estude a introdução à tecnologia, a TI, tudo isso que está em voga hoje, obviamente qualquer adolescente jovem sabe muito mais do que nós. Então isso, já por si só, já mexe com a cabeça deles. Mas como você bem disse, isso não é um privilégio hoje dos adolescentes. Nós vemos hoje o ser humano muito perdido em relação a futuro, em relação ao que foi chamado para ser, em relação a tudo aquilo que ele precisa, como eu fui dito, como abri minha fala, ele precisa se autoafirmar, ele precisa dos bandos, ele precisa dizer, não, você não sabe tudo, eu também sei, ele precisa dessa coisa. Então, isso não é apenas um privilégio dos adolescentes, como você bem disse, isso faz parte do ser humano. Nos dias de hoje, ao meu ver, como o ser humano anda muito perdido, isso não é apenas uma questão de questionar as coisas, mas de criar um espaço em que ele possa ser a voz de comando, em que ele possa se autoafirmar a tal ponto de que a partir de toda a indagação dele, as pessoas veem pro lado dele e dizem, não, ele é alguém, ela é alguém, ele pode ser, ela pode não ser. Então a gente precisa discutir isso aqui, vamos entrar à luz da Bíblia gradativamente, porque como você disse, como foi dito pela mesa, além dos adolescentes, não é uma questão só de adolescente, isso é do ser humano. Abrindo aqui para que nós ouvimos aqui os 4 companheiros aqui já sobre esse assunto, a gente, o pastor colocou a questão da tecnologia, né? Há alguns anos, o que nós tínhamos de tecnologia era dominada pelos adultos, né? Pelos mais velhos, né? Você tinha lá os equipamentos, né? Só sabia mexer naquilo uma pessoa com uma vastíssima experiência. Aí vieram os nerds, todo mundo zoava os nerds. Agora os nerds mandam no mundo. Hoje inverteu tudo. Né? Quem é nerd manda no mundo. A galera zoava o nerd. Ainda hoje, né? Ainda hoje zoam os nerds, né? É um ditado entre camaradinho de óculos assim, como você e eu. Como você e eu, nós dois, né? O cara usa óculos, tá lá, falando tem cara de nerd, né? Espera, gente, fica esperando aí que você vai ver o que vai acontecer. A garotada hoje, vocês comentam isso entre tempo, toma muito cuidado. Não zoa muito o nerd, não, porque amanhã você pode ter que ser funcionário dele. Você vai trabalhar para ele, então não zoa muito. Hoje é o patrão de amanhã. Eles já sabem disso. Vamos lembrar isso aí. Eu deixa ser nerd para ser garotão com mais velho. Ouvindo o pastor Luciano, pastor, só para colocar esse dado a mais aí para a gente interagir. Então, o adolescente hoje, ele não apenas consome a tecnologia, mas ele dialoga com ela, ele produz conteúdo muito mais do que, ou seja, ele domina uma área que nós todos precisamos dela. Isso, o que gera de mudança na sociedade, entendeu? Quer dizer, aquele menino que não tinha acesso a isso, que estava fora disso, agora ele não está fora, ele está dentro e domina essa área. Ele ensina. Que impacto isso gera na sociedade, na maneira dos adolescentes pensarem a vida, que é o nosso ponto aqui? Eu acho que gera uma forma dialógica de ser. Até algum tempo atrás, exatamente isso, o adulto ditava as regras, e aí a gente tem aquela, né, aquela coisa de, não, mesmo adolescente jovem, bastava meu pai olhar para mim e dizia, é assim, e acabou, não se discutia. A questão, por exemplo, que a gente estava discutindo aqui do adolescente questionar, a criança de 4 anos, ela questiona muito mais, ela questiona porque a água é transparente, porque o céu é azul, porque que ela tem que sentar, porque eu tenho que comer feijão, né? Só que ela não tem ainda o discurso, ela não tem informações para dialogar. Eu acho que o adolescente hoje, ele não está só ouvindo, ele está dialogando, porque ele tem ferramentas. E ele realmente senta à mesa com o pai e a mãe, o pai acaba de brigar, depois diz para ele, meu filho, faz aqui um download para mim nisso aqui, ou passa para mim no scanner, né? Hoje nem é mais scanner, né? E aí o adolescente... Não, tem scanner ainda. Ainda tem, mas assim... Na impressora. Na impressora,
mas tem. isso, mas hoje em dia é muito mais fácil para ele se posicionar como igual. Eu acho que o que falta é muitas vezes essa diferenciação do que você me ensina do que eu ensino para você. O fato de saber mais sobre a tecnologia, por mais que pareça que a mídia hoje é o ápice, existem conceitos e valores sociais, morais, espirituais, visões de mundo, vivências que não são midiáticas, que são humanas, que fazem parte do contexto da vida, que fazem parte de relacionamentos. E nisso eles estão mais pobres. Porque nesse ponto a internet, no mesmo Facebook, por exemplo, de um jovem evangélico, vai ter, sei lá, um download ou um vídeo de uma música gospel muito linda, e aí o colega dele da faculdade, se ele não vigiar, coloca lá um videozinho pornográfico. Então ele tem uma informação que vem preencher, uma informação que vem denegrir. Fazer essa mediação... Aí entra a dúvida. Se ele hoje assume um papel de protagonista na questão tecnológica, sim, e ele não tem a formação suficiente para lidar com esse protagonismo, então, esse é o nós problema. estamos diante de um risco tremendo. Um risco enorme. É isso que eu acho lindo. Eu amo essa mesa que está maravilhosa. A presença da pastora Elaine aqui enriquece muito porque a palavra dela inicial colocou essa busca do adolescente, que é uma realidade. Hoje, ele é muito mais difícil você lidar com o adolescente e muitos pais não querem por causa disso. A criança de 4 anos, você manda calar a boca. Ela começa a perturbar muito, porque todo filhinho de 4 anos, 5 anos, os pais sabem disso. Eles vão perguntando infinitamente. Quando você cansa, você manda ele calar a boca. Isso é um erro. Mas o adolescente... Aí o cara guarda, assim, na adolescência a gente conversa. O adolescente você não consegue. Aí o pastor Luciano falou uma coisa também que é extremamente importante, que é o desejo da pessoa de se igualar, de estar presente na sociedade. E o grande problema... Exatamente isso. Hoje nós temos uma igualdade na comunicação. Hoje nós dependemos dos adolescentes, e eu sei disso, sei muito bem. Eu dependo deles. Hoje, quando eu bato, eu tenho que... Quando eu vou contra, quando eu castigo, quando eu corrijo, eu tenho que ter os meus cuidados, que daqui a 15 minutos eu preciso que ele resolva um problema no meu tablet, porque eu tenho que pregar à noite, eu dependo disso. Então essa relação ficou muito igual. Mas a questão da adolescência, enquanto ser humano, ela continua. Sim. E eu quero lembrar de uma coisa que eu aprendi com a pastora Elaine já tem alguns anos. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala uma coisa maravilhosa. O ser humano, ele tem que amadurecer. E qual é o grande problema do adolescente? Ele já tem um monte de informações, mas não tem a maturidade. Emocionalmente. E essa relação, Paulo diz que a criança, ele tem uma maneira de se expressar. Ele fala, ele sente e depois ele pensa. E o adulto, ele tem que fazer o caminho inverso. Ele tem que pensar primeiro, para depois sentir, para depois falar. Pelo menos era pra ser assim, né? Aí o JR colocou alguns adultos que são muito questionadores, porque a questão é a maturidade. Os adolescentes são taxados como adolescentes porque eles estão no ápice da imaturidade, mas do questionamento, da dúvida, da curiosidade. Então eles estão em busca disso e eles querem isso a qualquer preço. E aí está a responsabilidade dos pais de não se furtarem de colocar opinião contrária, de ser rígido na hora que tem que ser, de ser disciplinador na hora que tem que ser, mas de abraçar, de amar na hora que tem que amar e abraçar. Agora, tem muitos adultos que já não querem mais isso. Ele continua com as mesmas dúvidas, ele continua com a mesma maturidade, só que ele não quer mais se colocar naquela posição de receber a informação. É exatamente aí que está o problema. Eu concordo com o irmão, mas eu gostaria de fazer uma ressalva, se o irmão me permite. Quando o irmão disse que nós dependemos dele, nós dependemos por conta do nosso comodismo. Por conta do nosso comodismo. Mas acho que a gente não consegue alcançar mais não, pastor. Eles são muito rápidos. Mas o irmão tão novo assim consegue? Diz que não consegue, não. É a ideia. Bonito, pastor Marcelo. Você já viu esses garotos de verdade? Já viu esse isso aí que novo, é palavra de encorajamento. Muito obrigado. Isso é um dom, é um talento especial. Porque assim, não desmerecendo a qualidade dos nossos adolescentes, claro, eu lidero adolescentes, eu tenho um filho adolescente, eu tenho meia dúzia de sobrinhos adolescentes, menos que o senhor, né? Porque você tem 11. Bem menos. Mas assim, se nós encararmos a situação com a nossa experiência de vida,
e nos aliarmos a eles, Sim, com o que dialogar. eles têm de conhecimento imediato, ninguém depende de ninguém. Há uma parceria. Eu não acho que aí é o contrário, todos nós dependemos uns dos Não, outros. não, Jota, sim. Porque quando eu olho aqueles uma outra garotos visão, né? digitando, Nessa visão cara, aqui, não. Não, loucura, Jota. mano. Nessa visão Sabe por quê? aqui, Porque não, deixa eu ver se eu entendi. O pastor Carlos, de uma certa forma, não é isso, mas vamos lá para o senhor colocar Ele tá te defendendo, nas suas palavras absolutas. Dependo deles do ponto de vista tecnológico, não dependo deles no resto. Sim. Então, se você tem esse tipo de relacionamento, uma relação de interesse. Sim. Na boa, relação de interesse. Olha, dependo dele aqui, dependo dele ali, aí fica um negócio complexo. Então, só para entender, e aí para poder ajudar, essa é a minha intenção, é essa codependência. Isso, interdependência. Eu acho que a tecnologia e o adolescente protagonizando isso veio nos ensinar alguma coisa que nós já sabíamos, mas nós refutávamos, ou seja, nós dependemos uns dos outros. A criança nos ensina o quê? A simplicidade, a inocência, aquilo. O adolescente nos ensina o que? Isso, a sensação. O jovem nos ensina o quê? O idoso nos ensina o quê? Nós aprendemos todos uns com os outros. Mas é por isso que nós somos um corpo. Que a Bíblia nos trata como corpo. Mas, agora, eu também, porque a minha fala foi essa daí. Agora, na ideia de que eu vou tratar o adolescente com uma certa diferença, porque daqui a pouco eu vou precisar dele e ele vai... essa referência deixa o pastor Carlos explicar. Deixa o pastor Carlos explicar. Se quiser também, não é obrigado. Não chega a ser um ato de corrupção ou de negociação. Não é. Mas é uma questão de respeito até por eles. Eu brinco com o meu mais velho, ele faz TI, ele faz faculdade de informática. Eu digo, meu queridão, eu invisto em você desde a infância porque eu preciso desse resultado, eu preciso que você se forme. A minha aposentadoria, eu fico brincando. Apresenta as notas fiscais, comprovante de investimento. Na realidade, eu acho que não tem como negar que essa geração ela dá banho na nossa, não tem, nessa área específica, eles nasceram com, hoje eu vejo criancinha de 1 ano na mão. Eles se deram bem, moleque, pastor. outro dia encontrei no consultório, o garoto pegou meu tablet, e ele já veio direto no tablet, um garoto de 3 anos, gente. Não, de 1 ano e meio, 2 anos, gente, já pegam, já jogam. Tem criança que está no ventre e já tem Facebook. A verdade é o seguinte, o que a gente está discutindo aqui, a Bíblia já diz, né? A ciência vai se multiplicar. Uma geração, a nível de conhecimento, sempre vai saber mais do que a outra. Nós também sabemos mais que os nossos pais. Mas os que sabem hoje só sabem porque a gente passou para eles esse ensinamento. Nós não, mas alguém. Eu acho que é essa a percepção. Toda geração vai saber mais do que a outra, né? Mudou aí 15 anos, né? Que a gente trata a geração hoje com 15, 20 anos, elas já sabem mais do que a outra, não tem como. Uma criança que nasce hoje, daqui a 2, 3 anos, ela sabe mais do que um adolescente hoje de 16, 17. A verdade é que o que a gente não pode perder é esse diálogo que hoje está mais explícito. O adolescente está tendo mais oportunidade de falar. Agora, esse diálogo tem que ter os parâmetros. Isso você fala, isso eu falo. Isso você explica, isso eu explico. Eu acho que é importantíssimo nesse ponto. O que a gente não pode perder é o ser humano. A adolescência é uma fase onde, de fato, existem dúvidas cruéis, dúvidas enormes, e o mundo dele está se formando. Então, enquanto ser humano, adolescente vai ser ser humano com tecnologia ou sem ela. E esse é o grande cerne desse debate. É entender essa fase deles para que nós, enquanto pais, professores, pastores, possamos ajudá-los. Porque mesmo com toda a tecnologia, eles continuam sendo adolescentes e carentes, com a mesma quantidade de dúvidas. Enquanto muitos da igreja e muitos pais chamaram o adolescente de aborrecente ao longo de muitos e muitos anos, a mídia investia nesse grupo, trazendo programas e projetos voltados para atingir esse grupo, e muita gente foi atingida do lado de fora de casa, porque dentro de casa ou dentro da igreja não houve oportunidade. Agora, pergunto a vocês o seguinte, para poder ajudar os nossos ouvintes. Há uma mudança, mas vamos tentar em alguns minutos aqui trabalhar essa fase anterior. Por exemplo, vamos exemplificar aí, um menino, um pré-adolescente, uma criança, um pré-adolescente, e
e ele fala muito. Vamos lá, uma pessoa que fala, menina, em geral, não é? Não fala mais do que os Não é meninos, isso? com certeza. Não no Brasil. mais, né? Não no Brasil. No mundo todo. Ah, no mundo todo? Ah, tá. Eu achei que. Acho que eu conheço, Com não certeza. É por isso que elas falam mais que os homens? Pô? Não, mas é Também. verdade. Quer dizer que quanto mais velha a pessoa, mais amadurecida, mais ela fala. É isso? Não, também não. Não, só pra entender. Faça isso. A minha esposa Não me está coloca amadurecendo, nesse- pastor. Só pra entender Isso a vai lógica. aumentando? Não, é o seguinte, veja bem, aí a pessoa chega e diz o seguinte, vai embora, não aguento mais e tal. E eu brinquei aqui dizendo que o de 4 anos vai dizer assim, na adolescência a gente se encontra. Porque o que a gente pode construir? Porque é o seguinte, será que não existe a possibilidade do adolescente, homem ou mulher, ser amigo dos seus pais? Com certeza. Ser obediente, entendeu? Porque o quadro parece que é aquele quadro seguinte, olha, você assim, aproveita enquanto você pode, até 10, 11 anos, depois você só vai encontrar com seu filho outra vez, depois dos não sei quantos anos, nessa faixa etária aí entre lá e cá, você vai ter uma outra pessoa que parece com aquela, tem lembranças raríssimas de como é que vocês eram, mas não é a mesma pessoa. A pergunta é essa: se há possibilidade, como é que faz? Eu quero ouvi-los já depois da nossa pesquisa 93 de hoje. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui quem fala é a Evelyn. J.R. Vargas volta já. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes queridos, aos nossos debatedores. Pesquisa hoje é a seguinte: você conhece pais que hoje sofrem porque perderam a influência sobre os filhos que já cresceram? Olha aí. E pela primeira vez aqui aconteceu um fato interessante, porque bateu tanto por telefone quanto pelo site. Olha bem. 89% dos nossos ouvintes dizem que conhecem sim. Quero agradecer os nossos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje, e vamos discutir exatamente esse ponto agora. Como é que faz? O menino é pequenininho, é pré-adolescente, tá bom? É antes da adolescência. Como é que faz? Como é que desenvolve esse relacionamento para que na adolescência haja serenidade, haja empatia, haja amizade, haja equilíbrio? Porque do jeito que algumas pessoas pintam o quadro, parece que não há a menor possibilidade, não há mesmo. É só o milagre, só Jesus, é só o milagre. Como é que funciona isso nesse dia a dia? É o que nós vamos discutir aqui no nosso debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Elaine, vou começar ouvindo a irmã. É óbvio que quando a gente fala da adolescência, a gente está falando de uma fase, mas é uma fase que, como eu coloquei aqui na minha fala inicial, ela tem a ver com todas as outras anteriores. Assim como a gente na velhice, né, o que a gente vai colher na velhice é aquilo que a gente plantou ao longo da vida. Então, se uma pessoa é má a vida inteira, possivelmente vai ser má na velhice. A gente olha pro velhinho e fala, todo velhinho é bonzinho. Depende do que ele plantou, né? Depende de como ele se quis formar, né? Exatamente. Então, na verdade, quando a gente fala de adolescência, a gente tem que pensar um pouco antes. Uma criança que se relaciona com os pais, se relaciona bem desde cedo. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de intimidade. Intimidade implica em tempo de dedicação. Intimidade implica em sentar junto e abrir o coração e literalmente ter tempo para ouvir aquela criança, para entender o que ela quer dizer, para estudar o temperamento dela, analisar a personalidade, moldar o caráter. Essa é a função de pai e mãe. Um filho é diferente do outro, então com um filho às vezes a gente tem que ser mais duro, com outro filho a gente pode ser mais flexível, com outro a gente tem que equilibrar um pouco as duas funções, enfim, um é mais organizado, o outro não. Então, entender essa particularidade de cada filho e ter tempo, abrir o íntimo, ouvir o que eles têm a dizer, e aí literalmente todas as perguntas até a adolescência tem que ser elas têm que vir sendo respondidas, porque quando chega na adolescência, eles já sabem o que os pais pensam. O adolescente que tem um bom relacionamento com seus pais, quando chega na adolescência, na hora que um amigo propõe pra ele uma coisa estranha, tipo, vamos lá usar uma droga ou dar um tapinha na maconha, ele já sabe que aquilo é errado, porque em algum momento os pais já conversaram, já leram um livro, já mostraram na Bíblia, já discutiram aquele assunto em casa, enfim. Então, é importante que a gente entenda que a adolescência, a despeito de ser um período de questionamento, esse questionamento não necessariamente é ruim, né? É
um questionamento porque eu estou definindo as coisas importantes da vida. Na adolescência a gente define carreira, na adolescência a gente define que tipo de pessoas com quem eu vou andar, o tipo de roupa que eu vou me vestir, qual é o grupo que eu vou pertencer. Essas decisões importantes, até com quem vai se casar, a gente define na adolescência. Então, é uma fase de decisão, por isso que eles questionam, mas é uma fase em que a gente não pode se esquecer. Os princípios da personalidade do caráter já estão formados. Então, se há adolescentes que passam por isso tranquilo com os pais, eu, graças a Deus, eu tenho um filho que já tem 27, uma filha que tem 21. Então, a gente já foi, né? Já foi. E é muito bom olhar. Mas é muito bom também, eu vim pra cá pensando nisso, até de manhã conversando com o Álvaro em casa, pensando, gente, eu não consigo lembrar de uma grande crise com o Tiago e a Pâmela, sabe? Porque a gente teve esse privilégio de tê-los servido a Deus, apresentado a Deus, criado ali na igreja, os dois, aquelas questões de sentar e ter às vezes que ficar 5... Eu lembro de várias madrugadas de sentar com meu filho. Ele hoje está no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, está pastoreando lá, fazendo o mestrado dele. Mas ele, de sentar com meu filho, a gente começar a discutir 10 da noite, que é quando ele chegava de repente de uma faculdade ou do colégio, ou eu chegava do trabalho, e com ele até às 5 horas da manhã, porque no dia seguinte era sábado ou domingo, discutindo o assunto, mostrando na Bíblia, questionava e ia conversando, porque eles entendem, desde que isso seja bem informado desde a infância. Há adolescentes que passam muito bem pela vida. Há adolescentes que, assim, não trazem problemas para os seus pais. A gente precisa só acompanhar a formação deles desde o início, porque a formação do caráter, da personalidade e até dessas inquisições começa ainda no útero materno. Assim, a doutora Elaine trouxe com maestria, obviamente, essa passagem familiar, mas eu quero começar pelo início do e-mail, JR. Ela disse, é muito difícil ser mãe de adolescente, eu quero colocar pai. É muito difícil ser mãe e pai. E não é só de adolescente, porque a vida tem as suas etapas, e cada etapa da vida tem as suas demandas. É muito difícil, por exemplo, a mãe ou o pai abrir mão da filha ou do filho quando ele vai casar. Essa crise de identidade. É muito difícil a filha ou o filho reajustar o seu condicionamento uma vez que casa. Então é muito difícil lidar com as questões que envolvem emoção sempre. Isso vai sempre ser muito difícil. Agora, em relação está sendo debatido aqui por nós pela amada ouvinte, é o seguinte: a gente infelizmente não tem mais isso que a doutora Elaine acabou de colocar. A gente não tem mais conversa dentro de casa. Os filhos estão dentro dos quartos com seus iPads, com seus notebooks, com seus tablets. Eles estão isolados de tudo, e os pais, por comodismo, até pela demanda trabalhista do dia de hoje, se trabalha muito e se produz muito pouco, né? No sentido de tudo que a gente está tratando aqui. Então isso piorou o relacionamento familiar. O que a doutora Elaine fez com o filho dela, que hoje é um pastor fazendo mestrado, quem faz? E aí eu quero aumentar tudo isso aqui, porque esse é um problema, e como nós somos pastores, tratamos de igreja, nós somos formadores de opiniões, e será que nós estamos formando corretamente a opinião? Porque muitas vezes a gente sai do nosso culto entristecido, angustiado, com raiva de algumas situações, e a gente vem com as nossas crianças no carro e a gente começa a falar, e a gente começa a abrir a boca e esquece que tem uma criança como uma esponja. E aí, em todas as esferas, e aí eu saio da igreja e vou pro mundo secular. Isso também acontece no mundo secular, quando sai da família, da reunião familiar, que começa a trazer essa divisão. Então, fica muito difícil hoje, sem diálogo e com informações completamente distorcidas, a gente não ter problema. Não é só no adolescente, não é só no jovem, é na família. Fica muito difícil. E aí eu quero fechar pelo menos essa minha fala aqui, trazendo o Deuteronômio capítulo 6, que é um texto que eu amo, porque Deus chama Moisés e manda Moisés dar um estatuto perpétuo para aquele povo, dizendo: olha, fala de quem eu sou, fala das coisas maravilhosas que eu fiz, como eu entreguei a vocês coisas que vocês não mereciam. Ou seja, falar da grandeza de Deus no carro, no almoço, no jantar, dentro de casa, porque é isso que vai formar uma personalidade mais equilibrada. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: JR, eu sei que a chapa, aliás, um ouvinte, eu sei que a chapa está quente. No entanto, eu tenho 3 filhos adolescentes que muito me ajudam na obra de Deus. Sou privilegiado. Acredite, eles abrem e fecham a igreja para mim, ajudam no desenvolvimento uns dos outros.
São alunos assíduos da escola bíblica dominical e às vezes até me disciplinam, entre aspas aqui. Acompanham totalmente essa tecnologia, percebo com muita moderação. Ele dá glória a Deus, JR, que eles continuem assim. E abraço para muito obrigado, meu querido irmão. Que bênção. É este modelo aí, que eu queria apontar aqui para os irmãos. O seguinte, ouvindo as histórias, eu vejo o seguinte, que qualquer pessoa sabe quando alguém está dando atenção a ela. Com certeza. E quando alguém não está dando atenção a ela. Você estar ao lado de alguém fazendo alguma outra coisa, você só está ao lado de alguém, podia ser uma estátua. Isso aí. Está fazendo alguma coisa. Agora, se você está ao lado de alguém, está mesmo, essa dedicação. Eu ouvi a Elaine aqui e fiquei imaginando a cena e o filho dizendo assim, caramba, minha mãe passou a madrugada comigo conversando. E depois ele chega e conta isso para os amigos. E os amigos dizem, cara, que mãe é essa? E aí começa a valorizar ainda mais, porque há o impacto que tem lá. Então todo esse investimento, sabe que é possível, quer dizer, eu errei, porque o meu menino não está assim, não quer dizer que você tenha errado também, pode ser que sim, pode ser que não. Não é tarde, nunca tá tarde para começar a se relacionar. A pessoa às vezes põe assim, adolescência, precisa explodir, entendeu? Eu vi um líder de adolescente uma vez, disse, rapaz, se adolescente fosse bom, Deus teria criado Adão e Eva adolescente. Rapaz, como é que um líder adolescente? Uma mala sem alça, sujeito, entendeu? Foi líder durante pouquíssimo tempo, graças a Deus. Porque não edificava nada, pelo menos ele ocupou o lugar de líder. Não é isso? Então, quer dizer, é possível, tá certo? É possível. É possível. Com certeza, esse e-mail aí abriu mais ainda a minha mente no que eu ia falar em relação à pastora Elaine Cruz, me levou à Bíblia. Sim. Existe uma diferença de ensinar o caminho e de ensinar no caminho. Com certeza. O que a Bíblia diz? Ensine o menino no caminho. Se você vai ensinar no caminho, tu tem que estar lá. Isso aí. Agora, ensinar o caminho, vai lá, meu filho, é aquilo lá, ó. Peraí, como? Mas e a senhora? Mas exatamente isso, eu identifico na comunicação. Com certeza. Exatamente, na interpretação de texto, naquilo que vai se fazer. O destaque que eu dou à questão do questionamento é que nós, como pais, nós pastores, líderes em geral, nós podemos aproveitar o momento de questionamento para criar oportunidade de ensino. Os conceitos, quer dizer, dar os valores, sabe, pastor? colocar os exemplos. Agora tem que ser exemplo, né? Tem que ser exemplo. Mas no caminho. Colocou aqui, tem que ser exemplo. Nós vivemos hoje uma sociedade corrida, muito apertada, metrópolis, e as nossas casas não têm mesa mais. É isso aí. Eu me lembro do Salmo 128. Quando o salmista diz, em casa a sua mulher, 128 versos 3, em casa a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. As nossas casas não têm mesa. Não tem mesa. E quando tem um adolescente traz o tablet ou o celular, e tem pai que permite, tem mãe que permite. O pai traz também. Às vezes o pai traz, é um absurdo. E a mesa... A mãe tá com tablet, o pai tá com não sei o quê. Ou coloca a televisão na cozinha, o que é um crime. A televisão na cozinha, na sala de jantar, estão juntos, mas estão sozinhos. O que nós precisamos é de mesa em casa. Mesa. E isso aqui é uma figura linda. Nós precisamos de sentar juntos, de conversar, de dialogar. Gente, eles gostam. Hoje de manhã, eu estava hoje numa clínica e eu falei, poxa, eu tenho que sair daqui que eu tenho que ir pro debate. A menina começou a querer saber o que era, eu acabei falando do tema e ela disse, puxa vida, eu precisava ouvir o debate de hoje, vou ligar pra casa, vou pedir pra ouvir. E eu disse pra ela rapidinho, querida, o meu conselho que valeu pra mim. Ame incondicionalmente seus filhos. Não importa o que eles pensem, não importa o tipo de roupa que eles querem usar. Agora, ame. Segundo, converse, gaste tempo, invista neles. Terceiro, discipline. Essa fórmula é uma fórmula bíblica. Nós precisamos investir neles. O mundo corporativo diz que para cada R$1 que você investe no teu negócio, em prevenção, em planejamento, você vai economizar 3 no futuro. No teu filho, a cada hora que você investe, você vai economizar luta lá na frente, querido. Pergunta aos irmãos. Nós estamos aqui, esse barulho é tecnologia. Vai, deixa aí. É a disposição, a vontade. Tá firme, que eu me empolgo às vezes. Não tem nada a ver com o senhor, não. O microfone tá ruim mesmo. A tecnologia que a gente chama aqui, fala de um abismo que existe entre gerações por causa da tecnologia, a tendência é esse abismo diminuir. Porque essa geração está convivendo com a tecnologia. Nós mesmos, gente. Aí eu tô vendo tablet aqui à mesa,
Entendeu? Nós temos o que aqui? Elane deve ter 18 para 19 anos. Nesse caso eu tenho Luciano, 70 para 76. Nós estamos convivendo aqui muito bem. Então, a próxima geração não terá esse abismo tão grande como a atualmente. Por quê? Porque já nasceu dentro desse aspecto tecnológico que aí está. O outro lado é que muitas vezes a pessoa, o pai e a mãe, eles esquecem como é que eles eram na adolescência. Então eles têm uma amnésia e por completo eles dizem, eu não sei quem é esse menino. Aí tem que aparecer a mãe ou uma tia para dizer assim, engraçado. Igual você, hein? Você não lembra, não? E é bom que pai, mãe, avó e tia que gostam de dizer tia, então nem se fala, digam isso na ausência do filho, né? Da criança lá para não botar pilha. Você pior do que ele. Agora ele vai ver o que é bom, porque tem gente que conta isso como historinha para ser engraçado, mas acaba destruindo uma casa. É preciso ter sabedoria para dizer, inclusive, a verdade. Agora, quando o adolescente está lá, passamos essa etapa muito bem, o adolescente está ali, chegou uma fase na adolescência eventualmente que ele não quer mais ir à igreja. Ele não quer mais ir à igreja. Tá certo? Como é que lida com esse assunto? Tem que ir assim mesmo? Ele vai para a igreja. Dialoga, procura estratégias. Sabe por quê? Por exemplo, um ouvinte nossa diz, passo por uma situação difícil. Tenho 2 filhos e sempre tivemos uma boa relação e eles foram criados na igreja, mas quando eles saíram da adolescência resolveram não ir mais à igreja. Então eles se misturaram com pessoas que são homossexuais e por fim eles estão querendo usar drogas dentro de casa, diz a ouvinte. O marido dela não é firme na igreja e não tem a mesma visão que ela. Cheguei a ponto de expulsar os amigos dele de casa e já não sei como agir. Pergunta a nosso ouvinte. Como é que eu saio dessa? Me ajudem. O irmão pode repetir a primeira linha? Eu vou identificar o erro, ao meu ver, na primeira linha dessa fala. Passo por uma situação difícil. Eles foram criados onde? Na igreja. Aí é que eles foram criados na igreja. Os nossos filhos têm que ser criados em casa, com ensinamento bíblico, e a igreja tem que ser uma consequência daquilo que ele aprende em casa. Pastor, eu concordo plenamente com o senhor. Eu só não posso, a partir dessa frase, quer dizer, é essa expressão que a gente usa. Na verdade, a expressão que foi criado na igreja, entendeu? Eu entendi o que o senhor falou. Não, entendi. Sim, Jota, esperando que os líderes, não é que o pastor, a professora vai resolver. Exatamente. É aquela frase, quando o líder de adolescente é a figura espiritual mais importante para adolescente, tem algum problema. Tem algum problema. Ele não pode ser o mais importante. Ele tem que ser a verdade é que a igreja tem que vir para casa antes dos filhos irem à igreja. Exatamente. E quando eu digo isso, para qualquer faixa etária, o bebezinho nasceu, a igreja tem que estar em casa. Quando esse bebezinho começa a ir para a igreja, e isso tem que permanecer ao longo da vida, né? É a extensão. Então, essa é uma questão bastante séria. Já tem uma questão aí do marido que não é crente, né? Então, ela já tem uma dificuldade muito maior. Então, na verdade, assim, o que eu diria para ela, né? Eu acho que ela está correta em não deixar que os filhos usem droga em casa. Qualquer pai está correto em não deixar que os filhos façam sexo com um namorado em casa, independente da idade. Enquanto moram lá, comem do arroz, dependem financeiramente e precisam daquele teto, os pais são os donos da casa e os filhos habitam a casa. Um dia, eles têm que se formar para ter a casa deles, né? Agora, acho sim que pegando o exemplo dela, e é um exemplo de uma mãe, eu fico imaginando a dor dessa mãe, né? Criar os filhos na igreja não é garantia de que eles vão permanecer na igreja, a não ser que esta igreja esteja dentro deles. Exatamente. É a questão da salvação, é a questão da conversão, é a questão do culto doméstico, é a questão de orar junto, é a questão de ler a Bíblia toda noite, é a questão da gente ensinar corinhos e cânticos infantis para que lá na frente eles lembrem, por exemplo, dos livros da Bíblia todos, né? Porque a gente decora isso cantando. É a questão da gente introduzir valores e conceitos bíblicos ao longo da criação dentro de casa. Quando domingo eles forem à escola dominical, quando eles forem à igreja, aquilo ali só vai firmar. Eu sei, mas precisa. Mas a gente está falando. Não pode, a gente está pegando o exemplo de uma mãe que está sofrendo. Acho que é o nosso problema. Eu sei, mas acho que o cerne da nossa questão está aí. O cerne da nossa questão está aí. São os princípios, são os valores. Deixa eu dizer uma coisa. E aí tem uma questão aqui que está nesse meio, que é a questão disciplinar. Gente,
Não dá para lidar com crianças e adolescentes sem disciplina. Não Então, dá. Meu pai dizia uma coisa para mim interessante. Meus irmãos sempre foram muito grandes, muito fortes, mas meu pai era uma pessoa de 1,60 m e alguma coisa, mas um pernambucano. Dizia assim, filhão, olha só, olha aqui para mim, filhão. Aqui nessa casa, quem manda sou eu. Enquanto você estiver aqui, quem dá as regras sou eu. Enquanto você for menor de idade, enquanto estiver sob a minha responsabilidade, você fará o que eu quero que você faça. Quando você se tornar independente, aí você vai seguir o teu rumo. Mas aqui, domingo de manhã não tem futebolzinho. Domingo de manhã é escola dominical. Domingo à tarde não tem Maracanã não, filho. Domingo à tarde tem banho pra ir pra igreja. Não tem esse negócio de ir pro Maracanã com o tio, não. Então, mas esse é o problema, pastor. A regra é essa. Eu tive uma conversa com uma família mês passado, porque o que acontece? Família de crente, que é o caso aqui que não que é dividida a casa, mas na família de crente, aí o que eles fizeram? Pastor, a gente não sabe mais o que faz isso com o menino. O menino tem quantos anos? 16 anos. Sentamos todo mundo, a gente fez um acordo com ele, que ele vai pra igreja de 15 em 15 dias. Eu falei, quem estipulou esse acordo? Que acordo maluco é esse? Quem é que manda nessa casa? Quem é que determina nessa casa? Então o problema é que as pessoas não querem mais, JR, doutor Elane tocou nisso aqui, elas não querem mais gastar tempo, elas não querem mais, estão tão cansadas que elas dizem, não, Deus vai resolver. Daqui um tempo a maturidade chega. Daqui a pouco porque as pessoas, elas não querem acordar cedo também, dizer acorda, vamos pra igreja, porque elas também não querem ir, porque elas também querem descansar um pouco pra ir no culto só de domingo à noite, porque elas não querem mais caminhar com a família. Um debate atrás que a gente teve com o JR aqui, eu pintei isso, da família indo pra escola dominical junta, com alegria, como me disseram, vamos à casa do Senhor, mas não há alegria nem nos pais, como é que vai ter alegria no filho? Outra isso coisa, dá muito trabalho, pastor, os pais não querem mais. É o exemplo que por causa de tudo que tá acontecendo na mídia hoje, não pode corrigir o filho, não pode bater no filho, tem que ter diálogo. Chega uma hora que acabou o diálogo. É disciplina. Mas esse filho que diz não vou à igreja, esse filho chega em casa todo dia. Esse filho vem pra casa, um dia ele pode chegar muito animado, mas há vários dias que se ele tá longe de Deus, esse filho que já passou da adolescência, se ele tá longe de Deus, ele vai chegar triste, ele vai chegar irritado. E é o momento que essa mãe, ou esse pai, no caso aí a mãe, né, e tem casos que é o pai, que de chegar lá junto, de levar um chazinho, de levar aquela sopinha quente, de fazer um sanduíche, um misto quente. Exatamente. Sanduíche melhorou, começou a melhorar ele. Começa a melhorar, né? Faz um misto. Chazinho, sopinha. Oi, Elane. As crianças estão grandes já, hein? Faz um misto, faz um sanduíche, coloca o jantar para esse filho, senta na frente dele e vai conversando. Como é que foi seu dia? Você já percebeu? Lembra daquele versículo bíblico que diz assim, que se você andar você pode se perder? Enfim, trazer à memória aquilo que já está lá, para que possa haver esse princípio fundamental de que ainda é tempo. Isso ainda tá tempo. Não desista. E outra coisa, você não nasceu aprendendo essas coisas. Não tem jeito. A gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. Aí você tem 7 filhos, né? O 7º deu uma arrumadinha, melhorou o 7º, entendeu? Passou por 6, coitados. Que fora, às vezes não é isso, às vezes é a maturidade que os próprios pais precisam ter. Mas quando se trata de vida espiritual, se você não tiver, ninguém terá. Você não vai compartilhar aquilo que você não tem. Se você é uma pessoa que tem prioridade para tudo, você trabalha, você mata leões ao longo do dia, você é um exemplo. Você, se fosse nos anos 80, você seria um operário padrão, entendeu? Você seria uma pessoa extraordinária, mas quando está de igreja, você é mole, você é preguiçoso, você é sonolento, entendeu? Você ganha o trabalho durante a semana inteira, você é um vulcão. Agora, quando chega no domingo para a igreja, você diz que está com dor nas costas, na perna, na unha, e deve estar mesmo, não estou dizendo que não esteja não, mas você deixou de priorizar a sua vida espiritual. Isso tudo está sendo visto, isso tudo está sendo observado. Você está criando a geração do futuro. Jesus disse que nós não devemos impedir as crianças de irem a Ele, e tem muitos pais que, por preguiça, pais que querem churrascão, pais que querem ir no domingo visitar a família, pais que querem no domingo ir à praia, passear, estão deixando de ir à igreja, estão agindo como os discípulos agiram e foram repreendidos por Jesus.
Eles estavam impedindo as crianças de ir na igreja e tem muitos pais que estão impedindo hoje as crianças e, por conseguinte, vão impedir adolescente jovem de ir à igreja amanhã. Priorize, meu irmão. Priorize, minha irmã. Eu sei que a sua sogra quer ver você no domingo. Aproveita que a sogra diz que você tem que ir à igreja. Eu sei que você tem lá, você tá cansado, escolhe o sábado para descansar, dorme o sábado à tarde, ou dorme à noite, que a noite foi feita para isso. Trabalha o dia inteiro, à noite a internet, chega no domingo tá morto. Então defina um tempo para você estar na igreja. Não abra mão de estar na casa do Senhor. Ah, mas o domingo, nós todos dissemos isso alguns anos atrás. Nós, pastores, alguns anos atrás nós dissemos o seguinte: olha, priorize a família, se o seu filho não quiser ir, não vá. Aí nós fomos de um extremo a outro extremo. Agora hoje é o seguinte: ninguém quer ir, não vai ninguém. Mais importante é nós orarmos juntos, é importante. Agora não deixa de igreja não, porque se Jesus instituiu a igreja, tem outros motivos, talvez que a gente aqui não saiba, que sejam mais relevantes, que a gente acaba desperdiçando. Fala, pastor Carlos. Jesus disse isso. Nós só nos alimentamos do corpo. Não tem como fugir disso. Se você não investe hoje, vai sofrer amanhã. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Provérbios disse isso. Agora, o JR falou uma coisa dos 7 filhos, e a gente tem que lembrar aqui, pai, mãe, os filhos são diferentes. Para de comparar um filho com o outro. Ah, mas Joãozinho nunca me deu trabalho. Você é uma luta. Não é luta, não. Isso é diferente. 3 conselhos para você. Ame seus filhos. Ame-os. Converse com eles, em segundo lugar. Converse. Compre uma mesa. Ponha no centro da sua casa. Converse com seus filhos. Terceiro, se for preciso, discipline. Disciplinar dá trabalho. Acordar os filhos de manhã para a escola dominical. Tem dia que eu quero jogar a toalha. Quer dizer, não aguento mais. É melhor largar ele aí. Não. Aí a esposa vem e me ajuda nessa. Não, deixar nada. Levanta que vai com a gente. Vou chegar 10 minutos atrasado, mas você vai comigo. Disciplina. Disciplina em todos os aspectos. Tem aqui uma ouvinte dizendo que o sobrinho agrediu a mãe. Imagina bem, o que é isso? Quer dizer, pelo amor de Deus. Você já viu criança em shopping? Cuspindo a mãe? Ai, Jesus. Cuspindo na mãe? Pelo amor de Deus. Fala, pastor Carlos falou sobre a questão da disciplina. É o texto a frase que eu destaquei. Posso comentar, Jota? Mas é lógico, meu irmão. Você e o horário político eleitoral. Você fica à vontade. Corrigir, eles ficam com raiva. Como é que se corrige, né? Apocalipse 3:19 fala: se pois zeloso arrepende, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Temos que corrigir? Exatamente. Sim. Mas como é que essa mãe deve estar corrigindo para que seus filhos fiquem com raiva? No final ela diz que como criar uma relação de amizade. Já era para estar criando, minha filha, já há muito tempo. Já era para estar criando isso há muito tempo. Efésios 6:4, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Vários adolescentes, olha que bênção, vários ouvintes agradecendo por esse assunto, comentando, inclusive uma ouvinte aqui que eu não entendi. Ela disse que realmente eu tenho um cara de nerd. Não, eu ia dizer assim, pastor Carlos, olha para aquela câmera dele. Ele tá aparecendo na câmera. O Carlos tá aparecendo na câmera. Ouvinte, o Carlos também não tem, não? Olha bem. Agora, não. É só botar um óculos que tem cara de nerd. Agora, já é um nerd bem ultrapassado. Tá bem velho isso, né? Não, ele é o chefe. Ele já era nerd, entendeu? Ele já é um chefe hoje. Quer dizer os nossos ouvintes que as fotos aqui, eu não entrei nessa foto para não atrapalhar. A foto do Face aqui tá muito bonita. E você tem aqui o pastor Luciano. Você tem o pastor Carlos Pedro, a pastora Elaine, o pastor Marcelo tá aqui. A Marcela falou pra você: não vai entrar na foto. Não dá pra entrar nessa foto, que só tem fera aqui. Quero agradecer o carinho dos companheiros aqui. Uma pesquisa, Marcela, uma pesquisa. Pesquisa 93. A Marcela lida com adolescentes há alguns anos, apesar, a Marcela é a mais nova de nós todos aqui, muito mais, né? Muito mais. A Marcela saiu da adolescência esses dias, ainda tem cheirinho pouco da adolescência. Muito pouco. Não é isso, Marcela? Que necessidade nós temos aí, né, Marcela? É verdade. Eu costumo, acho que uma das coisas, quando eu falo isso pra igreja no geral, que na minha opinião, pra mim, um dos maiores erros é quando a igreja começa a dizer que o adolescente é a igreja do amanhã. Ele não é a igreja do amanhã, ele é a igreja de hoje. Porque só ele vai ganhar a geração dele onde ele estiver. Então é por isso que a gente precisa priorizar. Mas olha, são amorosos, têm uma força, estão junto com a gente, não faltam, têm vigor,
são responsáveis, não são irresponsáveis. Dê um trabalho na mão deles, que você vai ver se eles não vão executar com muita maestria, só precisam ser amados e que a gente ande junto com eles, tá? Então, você conhece aí pais que sofrem porque perderam influência sobre filhos quando eles cresceram. 90% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 88% no nosso site também afirmam que Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a participação de cada um deles com a gente hoje no nosso debate 93. Muito obrigado a você que participou conosco aqui. Trago aqui vários destaques dos nossos ouvintes, um deles dizendo aqui, o Cláudio, o maior exemplo é a vida dos pais dentro de casa. O ir à igreja, na opinião do Cláudio, é secundário e não o mais importante. Ele fala sobre essa cultura igrejeira. Eu acho que isso foi bem dito aqui, claramente, a importância dentro de casa. Não adianta nada você só ir para a igreja, dentro de casa não ter nada, mas também não ir à igreja, nós temos que entender que esse equilíbrio é fundamental. Muito obrigado aqui aos companheiros. Obrigado, gente, pelas opiniões. Vocês nos ajudam muito a construir aqui o nosso debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Agora aqui, minha gente, um dos nossos ouvintes dizendo, ainda não sendo crente, visitei uma igreja acompanhado da minha namorada. Durante o culto, o pastor mandou que abraçássemos as pessoas ao nosso lado. Eu abracei minha namorada e depois a mãe dela. Ih, rapaz, depois desse dia, minha sogra começou a me tratar diferente. Ih, rapaz do céu. E a dar em cima de mim. Que é isso? Hein? Bom, amanhã eu conto o que aconteceu, que é isso? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui, pastor Luciano Regis, um abraço, meu querido. Prazer estar aqui mais uma vez. Tá muito jovem, viu? Tá muito bonito, o senhor tá de parabéns, tá? É o mal com o bem, o que a Bíblia ensina. Prazer estar aqui mais uma vez, JR, mandar um beijo à minha esposa, à minha família, à minha igreja. Logo mais estamos aí nesse culto poderoso. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Elaine, forte abraço. Obrigada, um beijo a todos os adolescentes que estiveram aí ouvindo a gente, a todos os pais, não sofram não, faz parte da vida, né? A gente criar os filhos e deixar que eles vivam as suas próprias vidas. Um grande beijo a todos do Fronteiro. Hoje nós estamos completando 5 anos de fundação ali da igreja. Esse final de semana nós vamos ter festa, lançamento de CD, enfim, muita coisa boa acontecendo. Um beijo para os meus filhos, que hoje os dois no Brasil, graças a Deus, ouvindo a gente, para minha nora Isabela e para todos do Fronteiro. Pastor Marcelo Farias, obrigado, um abraço, querido. JR, querido, para mim sempre honra. Muito obrigado a você, Marcela, toda a turma, toda a equipe aí, 93, Luciana. Quero mandar um abraço, um beijo no coração de toda a Igreja Batista Central do Redentor. Também fecha na próxima sexta e sábado às 19 horas. Um beijo a todos, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Carlos Pedro, forte abraço, meu irmãozão. Privilégio estar aqui, um beijo para todos os nossos adolescentes. Vitor, Rafael, papai ama vocês. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, com a gente aqui no nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos nessa hora. A pastora Elaine vai orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, assim como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelos adolescentes que servem a Ti, por todos aqueles, ó Deus, que têm se colocado diante de Ti, têm sido exemplo, ó Deus, nessa geração. Te pedimos por todos os pais, mães, ó Deus, todos aqueles que educam, que formam, que o Senhor traz graça, sabedoria, Senhor, e inteligência todos os dias. Abençoa todos aqueles que sofrem, os doentes, os enlutados, ó Pai, alcançando-os com a Tua bênção e a Tua proteção. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. ZYL 866 em 93,3 MHz. Rádio 93 FM.